um texto super especial, aonde explica-se que o véu do templo partiu-se de alto a baixo. As pessoas não sabem o que significa isso, o que foi isso, por que isso foi anulado e que dia isso foi anulado. Eu explico. Certamente o dia que isso foi anulado foi no dia 11 de Abib, tá? Na metade da semana, depois das 3 da tarde, no momento em que Yahushua estava no madeiro e ali entregou o fôlego de vida. Foi naquele momento. Muitas coisas aconteceram ali, com certeza. Houve terremoto, uma grande chuva e muita gente estava ali realmente muito sentido pelo ocorrido, mas não podiam fazer nada, porque além de ser uma profecia que se cumpria, o poder do mundo todo estava naquele momento executando o filho de Al-Hulhim. É muito chato da gente falar essas coisas, mas elas são verdade. Muitas pessoas não sabem, acham que esse véu rasgou no momento do que o sacerdote está oferecendo o sacrifício. Não, não foi. Foi antes, foi na metade da semana, do jeito que o profeta Dayanu fala. Nesse dia, o véu se partiu de cima a baixo. Por qual motivo? Ali era o cumprimento de uma profecia aonde se envolvia a lei cerimonial. O Cordeiro de Al-Hulhim, que tira o pecado do mundo, acabou de cumprir essa profecia. Da agora por diante, nenhum animal precisa morrer por causa de pecado, tá? Dessa vez ele disse agora em Al-Huranã, ele chama João, capítulo 14, versículo 15, ele diz: agora se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Agora não se sacrifica mais, acabou-se o sacrifício. Então, é importante que a gente saiba que todo o trabalho sacerdotal ali inspirou, já era, não precisa mais. Tudo quanto era cerimônia foi abolida, foi cravada no madeiro, tá? Aí o motivo pelo qual o véu se partiu de cima a baixo, aquele lugar ali perdeu a vigência, já não precisa mais do sacerdote fazer o sacrifício. Nós agora somos o sacrifício. Mas a partir dali ainda os sacerdotes estavam preparados para na lei, usar a lei cerimonial no dia 14. Tá? Dia 11 ainda tinha dia 12, dia 13, tinha o dia 14 e no pôr do sol eles iam estar fazendo o sacrifício. Mas essa lei foi encerrada às 3 da tarde com a morte de Yahushua Hol Mehushai lá no Gólgota, cravado no madeiro. E assim a lei cerimonial foi extinta. Já não precisa mais se fazer cerimônias. Como também não precisa mais circuncidar, que muita gente acha que ainda é necessário circuncidar. Mas nós temos o conselho do discípulo Shaul, onde ele diz que se você circuncidar, é preciso que você use toda a lei, tá? Que lei? A lei cerimonial, usar todos os requisitos, oferecer sacrifício e tudo mais. No livro de Gálatas, no capítulo 5 em diante, ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Yahushua nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da servidão. Eu, Shaul, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Yahushua de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Que lei? Lei cerimonial, aí. De Yahushua vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Que lei? A lei cerimonial, a lei da bondade, né? Da lei da bondade decaíste, né? Porque nós, pelo Ruach Elohim, aguardamos digamos assim, a retidão que provém da emuná, que eles chamam de fé. Porque em Yahushua nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a emuná,
que atua pelo Orraviolo, que eles chamam de amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a Emeitiuro, que eles chamam verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós em algo que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. No livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 29, ali tem um texto também em que Shaul se refere à lei, né? Que lei? De circuncisão. Ele explica lá com clareza, você pode ler que você vai ver o que ele diz. Então, eu quero ver agora também aqui em Al-Huranã, qual é chamado de João, como ele vai nos falar. Muitas coisas nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, nos deixa intrigado, porque todo mundo crê que essa Bíblia ela é infalível. Porém, não é como as pessoas pensam, mas sim com a veracidade de que ela é adulterada, é uma Bíblia feita de propósito. Mas tem muita coisa que são verídicas, mas outras são distorcidas e outras são colocadas propositalmente para nos enganar. Nós vamos ter aqui prestar atenção aqui à conversa de Nicodemos com Yahushua. Nicodemos, um príncipe de El-Shuru, colocou alguém para caminhar ao lado de Yahushua, para tudo que ele falasse, ele trazer para ele, porque Nicodemos acreditava sim em Yahushua. Mas, determinadamente, em algum momento, o seu espião chegou e disse para ele, pronto, hoje eu acredito que o Mehushihai endoidou, porque ele saiu com uma proposta lá que eu não conseguia entender. E ele ficou curioso, disse o que foi que ele falou. Bom, ele disse que para entrar no reino tem que nascer de novo. Bom, toda essa dificuldade de Nicodemos é porque, antes de eu falar o que eu vou falar aqui, é porque foi colocada uma lei, os sacerdotes colocaram uma lei de que quem se aproximasse de Yahushua, com certeza seria expulso da sinagoga. E assim Nicodemos ficou curioso, porque o seu espião disse para ele, olha, o mestre me falou para todo mundo lá que quem quiser entrar no reino tem que nascer de novo. E agora Nicodemos ficou curioso e jogou alto, se disfarçou-se à noite, né? E foi ter com Yahushua. Chegando lá, ele falou para Yahushua, olha mestre, eu sei que tu é vindo de Al-Hurim, porque as coisas que tu fala, tudo tem veracidade, mas hoje tu me deixou, de certa forma, curioso. Por que, Nicodemos? Respondeu Yahushua. Porque eu queria saber se por acaso posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Yahushua disse, olha Nicodemos, tu és mestre na sinagoga, não entende essas coisas? Tu precisa nascer de novo, Nicodemos. Nascer da água e do Ruh-Rim. Essa é a promessa de Yahushua, porque ele prometeu que nos mandaria o Consolador, o Ruh, né? E o qual hoje é conhecido aqui como Espírito Santo, que não tem nada a ver. Então Nicodemos especulou e Yahushua explicou tudo para ele. Olha Nicodemos, essa lei, chamada lei cerimonial, seguida pelos Yahudins da sinagoga, ela vai ser abolida daqui a pouco. Eu sou o Cordeiro, tá? E ele deu até as datas para ele. Então, quem nasce da carne é carne, Nicodemo. Tu tem que nascer da água e do Ruh-Rim. Com certeza Yahushua explicou para ele sobre a imersão que estava sendo feita por Yahuranã, o seu percussor. E assim Nicodemos, com certeza, saiu dali aliviado, porque Yahushua disse, olha, tu é novo ainda. Eu vou para o Calvário, vou extinguir a lei de circuncisão, e quem estivesse segurando nessa circuncisão vai morrer, porque agora, daqui para frente, vai ser dessa forma. Tem que nascer da água e do Ruh-Rim. E assim Nicodemos ficou sabendo de todo o projeto de Yahushua. E admitiu que aquela circuncisão também já deixaria de valer, né? Seria encerrada no madeiro. Essa foi a confissão de Yahushua para ele, e com certeza esse príncipe assistiu tudo aquilo que Yahushua tinha falado para ele. Isso é muito importante para a gente.
Então, se tu ficar circuncidado, confiando que tu vai se justificar por as obras dessa lei, tu está perdido. Então tu tem que ser imergido, tu tem que nascer de novo. Tu tem que receber o ruja do Altíssimo. Tá? Tu tem que largar de seguir as ordens dos sacerdotes. E assim se converteu-se mais um, que já tinha alguns convertidos na sinagoga. E Yahushua conseguiu converter o Yahusef de Arimateia, conseguiu Nicodemos, e há uma suspeita de que até aquele mestre lá, que era o mestre de Shaul, tenha se convertido também. Então, muitos romanos, gregos, muitos se converteram. Por quê? Porque a mensagem de Yahushua é convincente, viu? Então ele disse, olha, não precisa mais, a tua circuncisão já era, ela não serve mais. Todos que ficarem pendurados nessa ideia de que pela circuncisão serão salvos, pode ter certeza, todos estarão perdidos. Não se justifica mais por obras da lei. Foi isso que Yahushua falou para Nicodemos. E é isso também que nós estamos falando hoje para aqueles que ainda acreditam que a circuncisão vale alguma coisa. Todas as cerimônias, todas as leis cerimoniais foram abolidas. Nenhuma mais tem vigência. E nós precisamos assim crer e assim prosseguir. Por que será que Yahushua disse o que nasce da carne é carne? É exatamente porque a circuncisão é feita na carne. Muita gente pensa que pelo fato dele ter falado nascer da mãe dele de novo, era isso que Yahushua estava falando. Não, ele estava falando não da carne, não do ventre, mas ele estava falando da conjunção da lei que cortava o crepúsculo. Era isso aí, que tirava o crepúsculo do pênis do homem. Isso fazia-se uma circuncisão. Aonde eles fossem, eles eram conhecidos. Se eles fossem ter relação com a mulher, pode ter certeza, elas sabiam logo, esse aí é Yahudim. Então, é carne. Olha, Nicodemos, tu nasceu da carne, mas tu tem que nascer do Ruach HaElohim e da água. Essa foi a mensagem de Yahushua para Nicodemos. Agora nós vamos falar um pouco de um povo que ficou agarrado nas leis cerimonial. E esse povo, eles foram exatamente aqueles que receberam uma maldição porque pediram, tá? No livro de Manial, Mateus capítulo 23, e Yahushua, certa vez, do alto, diz aqui, ele diz, Yahushua Aleim, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem no nome de Yahurim. Essas foram as palavras de Yahushua chorando, tá? Do alto, lamentando porque o povo de Alchoru, o qual hoje é chamado de Israel, haviam rejeitado ele, tá? E ele diz a situação que eles vão ficar, mas eles não acreditaram. Eles fizeram tudo, até sacrificar o filho de Yahurim. Essa é a Emetiul, é a verdade. Então, esse povo, hoje, eles são chamados de Israel. Israel é uma nação com o nome de 3 deuses pagãos. Você se lembra que quando o povo de Alchoru foi para Babilônia, o cativeiro de Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi tirar o nome deles, o nome do Altíssimo do nome deles, e colocar o nome dos deuses de Babilônia. Assim também, esse povo aqui também foram exatamente, receberam exatamente o nome de deuses pagãos. Exatamente. Is é o nome de uma deusa grega, né? Ra é o nome do deus Sol, deus Ra. E El é a sigla do deus cananeu Baal, tá? Dá certinho. Israel, é só você juntar. Is é a deusa lá do Egito, a deusa Isis. Ra é o deus Sol, o faraó é mau. E El é a sigla do deus cananeu Baal.
Então dá Israel. Foi esse o nome que esse povo receberam. Mas esse povo era o quê? Judeu? Não, eles não eram judeu. Eles eram Ialhudins também, povo de Ialhulrim. Porém, quando eles rejeitaram o Mehushai, o Salvador, eles perderam as características dele. Porque eles tinham consagrado em suas mentes uma lei chamada lei cerimonial, tá? Que não era para sempre. Tinha uma profecia que apontava tudo, os profetas apontando para o fim dessa lei, mas eles não caíram na real. O poder subiu-lhe a cabeça, tá? E com isso, eles foram para cativeiro diversas vezes e cada vez mais se macumunaram com os deuses e agora estavam mais ainda distante do Criador. Porque guardar a lei cerimonial não estavam errados, mas tantas coisas que eles inseriram nessa lei para fazer por conta deles, aí tudo eles diziam que era Mehushua que tinha mandado, era por conta de Mehushua. Nada a ver. Então, quando o Salvador veio, ele veio fazer reforma, mas eles não aceitaram. E lá em Mateus capítulo 27, 25, falaram para Pilatos, crucifica e deixa que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Agora você precisa saber de que forma esse sangue caiu sobre eles e continua caindo. O que foi que sobrou para esse povo? Sobrou apenas um pedaço velho de muro. E Yahushua disse que a casa deles ficaria deserta. Se você não acredita, é um problema seu, mas é casa deserta. Muita gente hoje quer buscar as coisas lá de Israel. Israel é quem para o Criador? Ninguém. O próprio Yahushua disse, a casa de vocês ficará deserta. Então, muitas pessoas acham que pelo fato de dizer, lá é a região da Palestina, lá é onde o povo é verdadeiro. Mentira. Essas gerações que tem lá, essas é que estão perdidas mesmo, tá? Então, nós devemos buscar o que vem dos verdadeiros discípulos de Yahushua, os 12, tá? Por quê? Porque Yahushua tirou aquela semente e organizou e ordenou, disse, ide. E o que ficou para trás é o quê? É resto, é casa deserta. E essa figura está mostrando como é que eles vivem hoje, no pé de um muro. O povo de El-Shuru rejeitou Yahushua Mehushai. Eles não quiseram ele como o Mehushai. Hoje eles chamam Mashiach, né? Aqui nós chamamos, não chamo mais, Messias, nada a ver. O nome dele é Mehushai. Assim como eles abandonaram o filho de Yahurim e cravaram ele no madeiro, assim também essa geração de judeu hoje também foi abandonada por Yahurim. E eles receberam uma herança tipo um balde de lixo recebe os restojos, tá, de uma residência. Eles receberam nomes que não tem nada a ver com o nome digno de Yahu. Foi tirado o nome de Yahu deles e foram colocado o nome de um Deus, um Deus que é pagã, cavalo, né? Deus cavalo, J de Jesus, ficou judeu. Judeu é a letra J de Jesus. Filiaram eles a Jesus, tornaram-se ortodoxos, agarrados no sistema cerimonial ainda. Pois é, eles perderam tudo. A cidade que era a cidade do Altíssimo, com o nome do Altíssimo, Yahushua Oleim, virou uma cidade com o nome de bruxa. Jerusa é bruxa, além é sepultura. E esse povo receberam coisas horríveis para eles. Hitler matou praticamente mais de 6 milhões de judeus, como eles falam. Bom, eles dizem 6 milhões. Quando diz 6 milhões, pode ir atrás que foi muito mais, certo? Mas por que Yahurim não meteu a mão no meio, não livrou esse povo? Ele podia fazer isso porque eles se dizem povo de Yahurim, mas na realidade eles não podiam receber os benefícios de Yahurim porque eles disseram, crucifica e deixa que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e sobre nós. Bom, aí está exatamente um dos motivos pelo qual Yahurim não se interveio no meio deles. Eles já não eram mais povo de Yahurim, mas sim ortodoxos, tá aí, judeus,
Yahurim não conhece essa gente. Ele não conhece essa geração de gente. Porque o povo dele é descendente de Éber. Éber, o filho de Noa. Por isso tem o nome Hebreus, tá? Nos dias atuais, as pessoas buscam os favores de Israel. Com certeza esse povo tem algo que Yahurim nunca tomou, porque ele não toma, o que ele dá ele não toma. Simplesmente ele não abastece mais, como foi no caso de Saul. Saul perdeu a unção e ele se afastou-se dele. Qualquer um de nós que se afasta de Yahurim e abandona ele, ele também nos abandona, tá? Porque ele é aquele que tem todo o sentimento, que conhece todas as coisas. Se eu o rejeito, que graça tem ele ficar me adulando? Ele não é adulante. Não. E esse povo aqui, ele fez tudo. Ele manteve essa nação para ele. Mas quando foi no tempo de Yahushua HaMashiach, eles se acovardaram. Eles se agarraram aos princípios da lei cerimonial. Eles gostam de um talite, tá? Eles mudaram o tipo de cabelo. O corte de cabelo deles não tem nada a ver com os hebreus. Hoje eles têm uma silhueta, é horrível, eu acho horrível, não vou mentir. Eu fico olhando a situação desse povo, como eles se macumunaram com os deuses pagãos, perderam exatamente aquele que veio, como ele disse, olha, quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha juntou os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não soube reconhecer, e a tua casa ficará deserta. Então, quem busca hoje sabedoria, conhecimento de alguma coisa lá do Altíssimo, através desse povo, nunca tiveram tão ferrado, tá? Eles gostam de coisas da lei cerimonial, eles ainda se circuncidam, eles ainda sacrificam, tá bom? Porque eles não aceitaram o Mehushihai, eles não aceitaram o encerramento da lei cerimonial, e eles alimentam ainda as cerimônias, tá? Tem um negócio de um talite, e tem um negócio que eles amarram na cintura, com um bocado de pindurucai. E Yahushua diz: quem nasce da carne é carne, mas tu precisa nascer do rura e da água. Foi isso que ele disse. Então esse povo manteve uma tradição que eles chamam judaica, não tem nada a ver. Seria hebreia, porque eles são descendentes de hebreus. Mas eu até agradeço, porque sobrou para nós que éramos considerados como comuns imundos, né? Nós éramos assim que era considerado. E hoje nós temos a salvação em Yahushua HaMashiach. Ele mandou seus discípulos vir nos buscar. Mas antes nós éramos considerados como comuns e imundos. Mas o Criador mostrou, é uma outra história que a gente tem que contar. Mas esse povo orgulhoso, eles não aceitavam nenhuma outra nação. Eles não trabalhavam pelo bem-estar das outras nações. Simplesmente condenavam todas elas. Consideravam-nas como comum e imunda. Nem uma sede de água eles bebiam na casa de uma pessoa que eles consideravam como gentil. Mas Yahushua quebrou todas essas correntes. E depois no livro de Manial, Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, ele diz: ide por todo o mundo, falai das boas novas de salvação, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso foi ele, Yahushua que mandou ele agora vir atrás de nós. Nós estaríamos perdidos se não fosse essa ordem de Yahushua. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas esse povo aí que você está vendo nessas fotos, eles não têm Yahushua, eles têm um muro. Assim como Satanás também conseguiu enganar meio mundo de gente que não tem Yahushua. Tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo, nome de blasfêmia. Assim também, esses judeus aí que são da mesma geração, eles têm Jesus, têm Deus. Hoje eles falam de Deus, eles não falam mais de Yahurim. Eles não aceitaram Yahushua. E olha a situação deles aí, murmurando no pé desse muro velho.
Um pedaço de muro que sobrou da sinagoga.